A humanidade sempre buscou um lar, um lugar para fincar raízes e construir um futuro. Por milênios, fomos nômades, seguindo a caça e as estações. Mas houve um ponto de virada, um momento em que a vida errante deu lugar à construção de algo maior. Essa transição épica, que mudou para sempre o curso da história, aconteceu em uma terra fértil entre dois rios poderosos, a Mesopotâmia. Foi ali que a humanidade deixou de ser apenas caçadora e coletora para se tornar construtora de civilizações. Hoje, quando olhamos para a paisagem da Mesopotâmia, vemos colinas estranhas que parecem morros naturais, mas não são. Elas são chamadas de tels e escondem segredos de milhares de anos. Cada tel é uma pilha de ruínas, uma cidade construída sobre outra, camada por camada, como um bolo de história. Cada nova civilização, ao construir sobre os escombros da anterior, elevava o terreno, criando essas montanhas artificiais de memórias. E no fundo dessas camadas, escondidas sob séculos de poeira e tempo, encontramos a civilização que deu o pontapé inicial em quase tudo o que conhecemos: os Sumérios. Eles não apenas construíram cidades, eles inventaram a própria ideia de cidade. Eles inventaram reis para governar essas cidades e leis para organizar a vida de seus habitantes. Eles criaram a escrita para registrar suas histórias e transações, e até mesmo nos deram a base para como medimos o tempo hoje. Os Sumérios não apenas viveram, eles inovaram e, ao fazer isso, moldaram o futuro da humanidade de maneiras que ainda nos afetam. Tudo isso, no entanto, não veio fácil. A terra que os acolheu era tanto uma bênção quanto uma maldição. Os rios Tigre e Eufrates eram a espinha dorsal da Mesopotâmia, a fonte de toda a vida. Suas águas traziam fertilidade para o solo árido, permitindo que a agricultura florescesse de uma forma nunca vista antes. Mas esses rios tinham um temperamento imprevisível. Ao contrário do Nilo, que inunda com uma regularidade quase perfeita, os rios da Mesopotâmia eram caóticos. Eles podiam transbordar suas margens de forma repentina e violenta, especialmente na primavera, quando o degelo das montanhas trazia torrentes de água. Essas inundações eram um dilema constante. Por um lado, depositavam uma camada de lodo rico em nutrientes, essencial para as colheitas. Por outro, podiam destruir aldeias inteiras, afogar plantações e matar pessoas e animais sem aviso. Era uma relação de amor e ódio com a natureza, onde a subsistência dependia diretamente da capacidade de domar esses gigantes aquáticos. A vida suméria era uma busca constante por ordem em meio ao caos natural. Essa dualidade, essa incerteza constante, moldou a visão de mundo dos sumérios. Eles não viam o mundo como um lugar benevolente, mas sim como um palco para forças divinas caprichosas e, muitas vezes, hostis. Essa perspectiva mais pessimista, em contraste com o otimismo de outras civilizações que viviam em ambientes mais previsíveis, impulsionou a necessidade de criar estruturas, de impor ordem. A cada inundação, a cada seca, a cada desafio, os sumérios se viam forçados a inovar, a construir sistemas, a encontrar soluções. Eles não podiam controlar os rios, mas podiam controlar a forma como lidavam com eles. E foi dessa luta, dessa necessidade de impor ordem a um mundo caótico, que nasceram as primeiras grandes invenções da civilização. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Apesar da fúria ocasional, a dádiva mais importante dos rios Tigre e Eufrates era a lama. Depois que as águas recuavam, uma camada espessa e escura de lodo fértil cobria as terras. Esse presente era o segredo da riqueza agrícola da Mesopotâmia. O lodo, carregado de nutrientes, transformava o solo árido em um oásis de produtividade. Graças a ele, os sumérios podiam cultivar cereais em abundância, gerando excedentes que sustentariam uma população crescente e permitiriam o desenvolvimento de outras atividades. A vida, literalmente, brotava da lama. No entanto, a mesma terra que oferecia fertilidade em profusão carecia de outros recursos essenciais. A Mesopotâmia era um vale fluvial, sem florestas densas,
para madeira de construção, sem grandes formações rochosas para pedra e sem depósitos de minério para metais. Essa escassez forçou os sumérios a pensar de forma diferente, a inovar para contornar suas limitações geográficas. A necessidade, como sempre, era a mãe da invenção. A solução para a falta de materiais de construção veio da própria lama dos rios. Os sumérios desenvolveram a arte de fazer tijolos de barro em massa. Eles misturavam argila com palha, moldavam em formas retangulares e deixavam secar ao sol. Era uma tecnologia simples, mas revolucionária. Essa invenção permitiu que eles construíssem estruturas duráveis e em grande escala, superando a alsáce de pedra. De repente, tinham um material de construção abundante e versátil ao seu alcance. Com esses tijolos de barro, os sumérios ergueram casas para seus cidadãos, muralhas imponentes para proteger suas cidades contra invasores, e mais impressionante de tudo, os zigurates. Essas torres em degraus, que pareciam pirâmides escalonadas, eram templos gigantes dedicados aos seus deuses. Eles representavam uma conexão entre o céu e a terra, e sua construção massiva demonstrava a engenhosidade e a organização social dos sumérios. Os tijolos de barro não eram apenas um material, eram a base física de sua civilização. Enquanto a agricultura fornecia o alimento, a escassez de outros recursos impulsionou os sumérios para o comércio de longa distância. Eles não tinham madeira para telhados, pedra para ferramentas ou joias, ou metais para armas e ornamentos. O excedente agrícola, que era farto, tornou-se sua moeda de troca. Eles foram os primeiros a desenvolver um sistema comercial complexo, trocando seus cereais e produtos manufaturados por madeira do Líbano, pedras preciosas do Afeganistão e metais da Anatólia. Caravanas e barcos carregados de mercadorias percorriam rotas comerciais que se estendiam por milhares de quilômetros. Essa estratégia de usar o que tinham em abundância para adquirir o que lhes faltava transformou os sumérios em engenheiros e comerciantes natos. Eles adaptaram suas cidades às cheias, construindo diques e sistemas de irrigação para controlar as águas. Eles desenvolveram barcos para navegar pelos rios e canais, facilitando o transporte de mercadorias. A diversidade geográfica, ao invés de detê-los, os impulsionou a se tornarem pioneiros do comércio internacional. Eles não apenas construíam edifícios, eles construíam rotas, relações e uma economia que ligava diferentes povos e culturas. A capacidade de inovar e de se adaptar ao ambiente hostil da Mesopotâmia foi a chave para o seu sucesso e para o florescimento de sua civilização. Eles transformaram a lama em cidades e o deserto em um centro de comércio. Antes que os sumérios pudessem erguer suas cidades monumentais e desenvolver suas complexas invenções, a Mesopotâmia já abrigava uma civilização que lançou as bases para tudo isso. Falamos da cultura Ubaide, os verdadeiros antecessores dos sumérios, responsáveis pelos primeiros assentamentos permanentes que pontilhavam o Vale do Rio. Foi com os Ubaide que a humanidade começou a entender o potencial daquela terra fértil e imprevisível. Eles não eram nômades, eram construtores de comunidades, os primeiros a realmente se fixar e domar o ambiente. Os Ubaide foram os pioneiros em dominar o Vale do Rio de uma maneira que mudaria para sempre a relação da humanidade com a natureza. Eles desenvolveram as primeiras técnicas de irrigação em larga escala. Isso não era uma tarefa simples. Exigia um planejamento comunitário significativo, coordenação e uma compreensão do fluxo dos rios. Construir canais para desviar a água para campos distantes e diques para proteger os assentamentos das cheias era um feito de engenharia impressionante para a época. Essa capacidade de controlar e direcionar a água transformou vastas extensões de terra árida em campos produtivos, garantindo uma fonte de alimento mais estável e abundante. Esse controle sobre a água foi a chave para o crescimento populacional e a formação de comunidades maiores e mais complexas. A sofisticação dos Ubaide não se limitava à engenharia hidráulica. Suas produções artesanais demonstravam um nível notável de habilidade. A cerâmica Ubaide, por exemplo, era de alta qualidade, caracterizada por formas elegantes e decorações geométricas pintadas com precisão. Essas peças não eram apenas utilitárias,
Eram obras de arte, refletindo um senso estético desenvolvido e uma sociedade que podia dedicar tempo e recursos à criação de objetos de beleza. Além disso, foram os Ubaide que inventaram a foice de barro. Parece algo simples, mas essa ferramenta revolucionou a colheita, tornando-a mais eficiente e menos trabalhosa. Era mais uma prova de sua capacidade de inovar para melhorar a vida de suas comunidades, utilizando os materiais disponíveis, a onipresente lama. Um dos legados mais duradouros da cultura Ubaide foram seus templos. Essas não eram meras cabanas. Eram estruturas religiosas construídas em plataformas elevadas, os precursores dos zigurates sumérios. A construção desses templos indicava uma religião organizada e uma estrutura social que podia mobilizar mão de obra e recursos para fins que transcendiam as necessidades básicas de sobrevivência. Os templos não eram apenas locais de culto, eram centros comunitários, talvez até centros administrativos, onde as pessoas se reuniam para rituais e decisões importantes. A existência de uma arquitetura religiosa tão elaborada sugere que a fé já desempenhava um papel central na vida Ubaide, fornecendo coesão social e um senso de propósito coletivo. Esses templos, com suas plataformas elevadas, mostram como os Ubaide já estavam pensando na relação entre o divino e o terreno. A elevação pode ter simbolizado a proximidade com os deuses ou a proteção contra as inundações. De qualquer forma, demonstravam uma sociedade com líderes religiosos, talvez sacerdotes, que organizavam as práticas e crenças da comunidade. Esses eram os fundamentos sociais e religiosos sobre os quais a civilização suméria viria a se erguer. A cultura Ubaide não foi apenas uma fase anterior. Foi a base, o alicerce sólido que permitiu aos sumérios alcançar seus feitos notáveis. Sem a compreensão Ubaide da irrigação, sem sua capacidade de construir com barro e sem sua organização social e religiosa, os sumérios não teriam tido o ponto de partida necessário para inventar a cidade, a lei ou a escrita. Eles foram os primeiros passos nessa longa jornada da humanidade de nômades para construtores de civilizações, mostrando que, mesmo em um ambiente desafiador como a Mesopotâmia, a inovação e a adaptação eram as chaves para a sobrevivência e o progresso. A herança Ubaide está em cada tijolo, em cada canal, em cada zigurate sumério, uma prova silenciosa de que a civilização não surge do nada, mas é construída sobre os ombros de quem veio antes. A transição da cultura Ubaide para o período de Uruk foi um dos momentos mais dinâmicos e transformadores na história da Mesopotâmia. Por volta de 4000 a.C., uma mudança rápida e profunda começou a redesenhar a paisagem cultural e social da região. Não foi uma mudança gradual, mas uma aceleração notável no desenvolvimento, marcando o fim da era Ubaide e o início do que viria a ser a civilização suméria. Uma das evidências mais claras dessa transição pode ser vista na cerâmica. A cerâmica Ubaide, com suas formas elegantes e decorações pintadas, deu lugar a um estilo mais utilitário e produzido em massa. Em Uruk, a cidade que dá nome a este período, os arqueólogos encontraram vastas quantidades de tigelas de borda chanfrada, recipientes simples e robustos, feitos rapidamente e sem grande preocupação estética. Isso sugere uma sociedade que estava crescendo tão rapidamente que a eficiência na produção de bens básicos superava a necessidade de artefatos elaborados. Era um sinal de industrialização primitiva, onde a função se sobrepunha à forma, e a escala da produção indicava um aumento populacional e uma demanda sem precedentes. O crescimento urbano foi outro marco distintivo desse período. As pequenas aldeias e assentamentos Ubaide, que haviam estabelecido as bases agrícolas e religiosas, começaram a inchar. Eles não apenas cresceram em tamanho, mas se transformaram em centros urbanos densamente povoados, com edifícios públicos monumentais e uma organização social complexa. Uruk, em particular, tornou-se a primeira cidade verdadeira do mundo, com uma população estimada em dezenas de milhares de habitantes e uma área que cobria centenas de hectares. Esse crescimento exponencial não foi apenas um aumento de números, foi uma mudança qualitativa na forma como as pessoas viviam, trabalhavam e interagiam.
A vida rural deu lugar à complexidade da vida urbana, com todas as suas vantagens e desafios. O problema sumério é um termo usado pelos historiadores para descrever o enigma dessa transição. Uma das grandes questões é: o que causou essa mudança tão abrupta? Foi a chegada de um novo povo, os Sumérios, que de alguma forma absorveram ou substituíram os Ubaid. Ou foi uma evolução interna, um desenvolvimento natural da própria cultura Ubaid que atingiu um novo patamar de organização e inovação? A ausência de evidências de uma invasão ou conquista violenta sugere que a segunda opção é mais provável. A continuidade cultural é um argumento forte a favor da evolução interna. Embora a cerâmica tenha mudado, muitos aspectos da organização social, religiosa e tecnológica que foram desenvolvidos pelos Ubaid persistiram e foram aprimorados. Os templos em plataformas elevadas, por exemplo, que eram uma característica da cultura Ubaid, evoluíram para os imponentes zigurates de Uruk. A engenharia de irrigação, a capacidade de construir com tijolos de barro e a organização comunitária para projetos de grande escala, todas essas inovações Ubaid foram aprimoradas e expandidas durante o período de Uruk. As evidências arqueológicas apontam para uma fusão e uma evolução, e não para uma simples conquista. É mais provável que os Sumérios fossem descendentes dos Ubaid, ou que tenham se integrado a eles, adotando e desenvolvendo as tecnologias e estruturas sociais existentes. O que aconteceu foi uma aceleração cultural, impulsionada talvez por pressões populacionais, pela necessidade de maior organização para gerir os recursos hídricos complexos, ou por inovações internas que permitiram uma explosão de crescimento e desenvolvimento. A transição de Ubaid para Uruk não foi um corte limpo, mas uma transformação orgânica, onde as sementes plantadas pelos Ubaid floresceram em uma das primeiras e mais influentes civilizações da história da humanidade. Os Sumérios, com sua criatividade e engenhosidade, pegaram o bastão dos Ubaid e o levaram a alturas inimagináveis, mas a base, o alicerce, foi inegavelmente construído por aqueles que vieram antes. A herança Ubaid é o solo fértil de onde brotou a civilização suméria, um testemunho da capacidade humana de construir sobre o conhecimento e a experiência do passado para moldar um futuro inovador. A revolução urbana foi o ponto de virada definitivo. As cidades-estados sumérias não eram apenas aglomerados de pessoas, eram centros complexos de poder, comércio e cultura. Uruk, em particular, com sua vasta extensão e monumentais edifícios, representava uma nova forma de organização social. A vida nas cidades exigia novas regras, novas profissões e uma hierarquia social mais definida. Surgiram artesãos especializados, comerciantes, soldados, sacerdotes e administradores, cada um com um papel específico na manutenção da ordem e prosperidade urbana. Essa complexidade social era algo inédito, um salto gigantesco da vida tribal ou aldeã. A cidade se tornou o motor da inovação, um caldeirão onde diferentes ideias e necessidades se encontravam, forçando a humanidade a encontrar soluções criativas para os desafios da vida em comunidade. Uma das inovações mais impactantes, e talvez a mais famosa, foi a criação da escrita. A escrita cuneiforme não surgiu de uma vez. Ela evoluiu de um sistema de contagem e registro de bens. Com o crescimento das cidades e a complexidade do comércio e da administração, a necessidade de registrar transações, estoques e decisões se tornou urgente. Inicialmente, eram simples pictogramas que representavam objetos. Com o tempo, esses símbolos se tornaram mais abstratos, representando sons e ideias, e eram gravados em tábuas de argila úmida com um estilete de junco. A escrita cuneiforme permitiu que o conhecimento e as leis fossem codificados e transmitidos de geração em geração, independentemente da memória humana. Era o nascimento da história registrada, da literatura e da burocracia, transformando fundamentalmente a forma como a sociedade suméria funcionava e como o conhecimento era preservado. Junto com a escrita, veio a necessidade de um sistema legal. A ideia de leis e códigos para governar a sociedade foi outra invenção suméria crucial.
Em uma cidade com milhares de pessoas vivendo lado a lado, conflitos eram inevitáveis. Para manter a paz e a ordem, regras claras eram necessárias. Embora o Código de Hammurabi seja mais conhecido, os sumérios estabeleceram os primeiros princípios legais, definindo crimes e punições, regulando o comércio e protegendo os direitos individuais. Essas leis não eram apenas arbitrárias. Elas buscavam estabelecer justiça e garantir a estabilidade social. O conceito de que todos estavam sujeitos a um conjunto de regras e que essas regras deveriam ser escritas e acessíveis lançou as bases para todos os sistemas legais subsequentes. Era a tentativa humana de criar uma ordem previsível em um mundo muitas vezes caótico. A contagem do tempo também foi uma área onde os sumérios brilharam. Eles desenvolveram sistemas sofisticados de medição do tempo e calendários. A relação entre a agricultura e os ciclos sazonais era vital para sua sobrevivência, e a observação dos movimentos celestes permitiu-lhes criar calendários precisos para planejar o plantio e a colheita. Dividiram o dia em 24 horas, as horas em 60 minutos e os minutos em 60 segundos, um sistema sexagesimal que usamos até hoje. Essa precisão na medição do tempo não era apenas para a agricultura. Ela era essencial para a organização da vida urbana, a programação de rituais religiosos e a coordenação de grandes projetos de construção. Os sumérios não apenas mediram o tempo, eles o organizaram, dando-lhe uma estrutura que permitiu uma maior coordenação e eficiência em todas as esferas da vida. O impacto de todas essas inovações na agricultura foi profundo. Os sumérios aprimoraram as técnicas de irrigação herdadas dos Ubaid, construindo canais mais complexos e diques para controlar as águas do Tigre e Eufrates. Essa engenharia hídrica avançada permitiu-lhes expandir as áreas cultiváveis e aumentar a produtividade agrícola a níveis sem precedentes. O excedente de alimentos resultante sustentou o crescimento populacional, liberou mão de obra para outras atividades e forneceu a base para o comércio e a especialização. A capacidade de gerar excedentes agrícolas foi a força motriz por trás de todas as outras inovações, pois permitiu que a sociedade suméria se dedicasse a empreendimentos que iam além da mera subsistência. A agricultura, que antes era uma luta constante contra a natureza imprevisível, tornou-se uma ciência e uma arte, impulsionando a civilização para frente com cada colheita abundante. A complexa visão de mundo suméria era profundamente moldada por sua relação com o divino, um panteão de deuses e deusas que personificavam as forças da natureza e os aspectos da existência humana. Para os sumérios, a vida era uma dança intrincada com essas divindades, e a prosperidade de suas cidades e a fertilidade de suas terras dependiam diretamente do favor dos céus. O politeísmo sumério não era meramente uma coleção de histórias. Era o alicerce de sua sociedade, a explicação para o inexplicável e a bússola moral que guiava suas ações. Cada deus e deusa tinha um domínio específico, desde Enlil, o deus do vento e das tempestades, até Nana, o deus da lua, e Inanna, a deusa do amor e da guerra. Essa vasta tapeçaria mitológica refletia a complexidade e a imprevisibilidade do mundo que os cercava, especialmente a natureza dual dos rios Tigre e Eufrates, que podiam tanto sustentar a vida quanto destruí-la em um piscar de olhos. Os sumérios acreditavam que os deuses eram caprichosos, poderosos e, acima de tudo, precisavam ser apaziguados e honrados para garantir a ordem e evitar o caos. Nesse cenário, os templos assumiam uma importância central. Não eram apenas locais de culto, eram os corações pulsantes das cidades-estado sumérias, centros religiosos, econômicos e sociais. Erguidos em plataformas elevadas, os zigurates dominavam a paisagem urbana, suas torres alcançando o céu como uma ponte entre o mundo terreno e o celestial. Cada templo era considerado a morada terrena de uma divindade específica, e a manutenção do templo e a realização de rituais adequados eram vistas como cruciais para a sobrevivência da cidade. Os templos não administravam apenas as oferendas e os rituais. Eles também controlavam vastas extensões de terra, empregavam um grande número de pessoas e atuavam como centros de armazenamento e distribuição de alimentos.
A vida de um sumério comum estava intrinsecamente ligada ao templo, desde o trabalho nos campos até a participação em festivais religiosos. A intersecção do poder político e religioso era evidente na figura do governante. Em muitas cidades-estado sumérias, o rei era visto não apenas como um líder secular, mas também como um intermediário entre os deuses e os homens, um sumo sacerdote, ou mesmo um representante divino na terra. Essa dualidade de poder conferia ao rei uma autoridade imensa e uma responsabilidade pesada. Ele era o guardião da ordem divina, o responsável por garantir que os rituais fossem realizados corretamente, que os templos fossem mantidos e que a vontade dos deuses fosse cumprida. As decisões políticas, militares e econômicas eram frequentemente tomadas em consulta com os sacerdotes e interpretadas como reflexos da vontade divina. Essa fusão de autoridade religiosa e política ajudou a cimentar a coesão social e a legitimar o governo, tornando a obediência ao rei não apenas uma questão de lei, mas também de fé. A visão suméria sobre o destino humano era, em muitos aspectos, sombria. Eles acreditavam que a vida era um período de serviço aos deuses e que, após a morte, a alma desceria a um submundo escuro e empoeirado, um lugar de não retorno, onde existiria em uma sombra pálida sem alegria ou esperança. Essa perspectiva contrastava fortemente com a promessa de uma vida após a morte mais gloriosa em outras culturas. Para os sumérios, a imortalidade não era alcançada individualmente, mas através da fama e da perpetuação de sua memória por meio de seus descendentes e realizações. A busca por significado em um mundo imprevisível era, portanto, focada na vida terrena. Construir cidades, cultivar a terra, honrar os deuses e deixar um legado. O medo da morte e do submundo influenciou profundamente sua ética e seu comportamento, incentivando a conformidade e a busca por uma vida virtuosa para agradar as divindades. Diante dessa visão de mundo, os rituais e ofrendas eram práticas religiosas essenciais, a linguagem através da qual os sumérios se comunicavam com o divino. Desde orações diárias e sacrifícios de animais até grandes festivais e procissões, cada ato tinha o objetivo de apaziguar os deuses, agradecer por suas bênçãos e implorar por sua proteção. As oferendas podiam variar de alimentos e bebidas a objetos preciosos e até mesmo o trabalho duro da comunidade na construção e manutenção dos templos. Os sacerdotes, conhecedores dos rituais e intérpretes dos sinais divinos, desempenhavam um papel crucial, atuando como mediadores entre o povo e os deuses. A regularidade e a precisão desses rituais eram vistas como vitais para a manutenção da ordem cósmica e para garantir a prosperidade da cidade e de seus habitantes. A religião suméria não era uma questão de escolha pessoal, mas uma força onipresente que permeava todos os aspectos da vida, moldando a cultura, a sociedade e a identidade de um povo que buscava desesperadamente ordem em um universo que muitas vezes parecia caótico e indiferente. A relação com o divino era uma negociação constante, uma tentativa de influenciar forças maiores que eles próprios, buscando a bênção para suas colheitas e a proteção contra as inundações e os inimigos. A Era de Ouro Suméria, um período de florescimento cultural e tecnológico sem precedentes, estabeleceu os alicerces para todas as civilizações que se seguiriam. Foi nesse tempo que a humanidade deixou para trás milênios de vida nômade e abraçou a complexidade da vida urbana, da governança e do conhecimento. A invenção da escrita cuneiforme, por exemplo, não apenas revolucionou a administração e o comércio, mas também permitiu a preservação de histórias, leis e saberes que, de outra forma, teriam se perdido no tempo. Os códigos legais, como o de Ur-Nammu, anteciparam em séculos princípios de justiça e ordem que ainda ressoam em nossos sistemas jurídicos modernos. A contagem do tempo, com seu sistema sexagesimal e os avanços na matemática e astronomia, demonstram uma mente analítica e curiosa, buscando compreender e organizar o universo. Essas inovações não eram meras curiosidades intelectuais. Elas eram ferramentas essenciais para a sobrevivência
e o progresso em um ambiente desafiador, forçando os sumérios a pensar de maneiras novas e criativas. A disseminação do conhecimento sumério não se limitou às fronteiras da Mesopotâmia. As caravanas de comerciantes e os contatos culturais levaram suas ideias e tecnologias para regiões vizinhas. A escrita cuneiforme foi adaptada por acádios, elamitas, hititas e outros povos, tornando-se a língua franca do Antigo Oriente Próximo por milênios. As técnicas de irrigação e a produção em massa de tijolos foram copiadas e aprimoradas. A arquitetura de zigurates e a iconografia religiosa suméria influenciaram a arte e a religião de impérios posteriores. A humanidade, como um todo, se beneficiou enormemente dessa troca de ideias, que impulsionou o desenvolvimento de outras culturas e civilizações. A Mesopotâmia, com os sumérios à frente, tornou-se um farol de inovação, irradiando conhecimento e progresso por todo o mundo antigo. No entanto, mesmo a mais brilhante das civilizações está sujeita ao ciclo de ascensão e queda. O declínio da civilização suméria, embora complexo e gradual, foi marcado por conflitos internos e invasões de povos vizinhos, como os acadianos. A cultura suméria, no entanto, não desapareceu. Foi absorvida e transformada por esses impérios subsequentes. A língua suméria, embora deixasse de ser falada como língua materna, continuou a ser estudada e reverenciada como uma língua clássica e litúrgica por séculos, da mesma forma que o latim na Idade Média. Suas divindades foram incorporadas aos panteões de outros povos, e suas histórias e mitos ecoaram em narrativas posteriores. A influência suméria permaneceu. Um rio subterrâneo que nutria as culturas que se erguiam sobre suas ruínas. Por milênios, a contribuição dos sumérios para a história da humanidade permaneceu enterrada sob os Tels, as colinas artificiais que guardavam os segredos de suas cidades perdidas. Foi somente no século XIX que os arqueólogos, esses incansáveis desbravadores do passado, começaram a desenterrar as ruínas da Mesopotâmia. Com suas picaretas e pás, eles revelaram as antigas cidades, os templos majestosos e, mais importante, as milhares de tábuas de argila escritas em cuneiforme. A redescoberta da civilização suméria foi um evento monumental, uma janela para um passado que havia sido esquecido. Os arqueólogos, com sua dedicação, trouxeram à luz a importância fundamental dos sumérios, preenchendo uma lacuna crucial em nossa compreensão da história humana. Assim, os sumérios emergem da poeira da história como a base da civilização ocidental e, de fato, da civilização global. Eles nos deram a cidade, a escrita, a roda, a lei, a irrigação em larga escala, a matemática, a astronomia e uma visão complexa do divino. Suas inovações não foram acidentes, mas respostas inteligentes e adaptativas aos desafios impostos por um ambiente imprevisível, moldadas pela relação simbiótica com os rios Tigre e Eufrates e a escassez de recursos. A humanidade, em sua jornada de nômades a construtores de impérios, deve um débito imenso a esses pioneiros da Mesopotâmia. Eles nos mostraram que, diante da adversidade, a inventividade e a colaboração podem pavimentar o caminho para um futuro de progresso e conhecimento. O legado dos sumérios é um testemunho duradouro do espírito humano, da sua capacidade de criar ordem a partir do caos e de construir um mundo onde antes havia apenas o deserto e a promessa de um rio. Suas invenções, embora antigas, continuam a ser os pilares sobre os quais nossa sociedade moderna foi construída, e sua história nos lembra que, mesmo nos primórdios da civilização, a engenhosidade humana já brilhava intensamente.